Durante muito tempo, o deputado chamado Jair Bolsonaro tem sido acusado de muitos crimes, porém, sem provas. Isso se deve ao fato de que ele sempre foi muito astuto e por muitos anos acobertou todos os seus feitos do mal. Para muitos, ele virou alvo da mídia e da injustiça após o episódio com a excelentíssima e bondosa dama, senhorita Maria do Rosário. Mas a história do deputado Jair Messias Bolsonaro é muito mais antiga do que você possa imaginar. Rede Esgoto de Televisão e Cinema apresenta Bolsonaro, o inimigo mais antigo. Para muitos, o deputado federal do Rio de Janeiro é uma pessoa que existe desde o período da ditadura militar. Graças a isso, foi fácil ele e seus soldados mais uma vez enganar toda uma nação e convencer a todos que nasceu em 1955 e hoje supostamente teria 63 anos. Nesse filme, o véu dessa mentira vai cair. Estão realmente prontos para a verdade? Vamos para os primeiros registros legais dessa história, que há muito tempo atrás tem sido estudada por nossos professores socialistas e comunistas, a fim de entender as origens de Bolsonaro e saber enfim de onde foi que ele veio. E com apenas pouco mais de 3 anos de estudos, pesquisando blogs e sites da internet, além da grande ajuda da Wikipédia, esses grandes intelectuais e referências da nossa literatura foram capazes de descobrir detalhes incríveis do passado do maior inimigo do nosso país. Europa, 1792. Com o início das guerras napoleônicas e a expansão de poder de um dos maiores heróis da nossa história, muitos grandes militares estavam ao lado de Bonaparte, apoiando-o em cada ação e decisão que resultou nas guerras de 1803 a 1815, em nome da democracia e da liberdade dos oprimidos. Porém, havia um militar que se destacava entre todos eles por seus discursos violentos e a facilidade em matar seus opositores. O nome dele era Dom Jair Consonaro de Messias, também conhecido como a Mão de Napoleão. Os fascistas, por trás da verdadeira história, omitiram a verdade durante vários séculos. Dom Jair foi quem, na verdade, ordenou a morte do rei Luís XVI de França. Essa nunca foi a intenção do grande Napoleão, que tinha boas intenções na verdade. Ele foi apenas seduzido pelas ideias do general Consonaro, e isso está muito claro na história. Após a coragem de ordenar a morte de um rei e incentivar Napoleão e os militares a destruírem a Europa, Dom Jair Consonaro de Messias seguia como uma sombra de Napoleão. Guerras, mortes, injustiças. Mas foi Napoleão quem levou toda a culpa por suas ideias. Ele as apresentava e Bonaparte, ingênuo, aceitava e executava. Verdadeiramente foi Dom Jair Consonaro de Messias o maior pesadelo da Europa de 1793 até 1815. Com a vitória da Inglaterra em Waterloo, Napoleão é preso, a guerra acaba, os fascistas vencem e Dom Jair some do mapa, como se nunca tivesse existido. Esteve ao lado do imperador em toda a guerra, mas no momento de sua captura o abandona, sumindo como fumaça. É muito importante lembrar que o único alvo do general Consonaro nas guerras napoleônicas eram os negros e as mulheres. Tanto é que ele ordenou a morte de mais de 16 bilhões de negros e mais de 6,5 bilhões de mulheres. Esse é o maior registro de feminicídio da história e o maior registro de morte contra negros também, no geral. Mas aqui fica a pergunta: por que a história não se lembra disso? Por que isso não está nos livros? Depois de 1815, Jair Consonaro simplesmente some da história,
seu nome nunca mais foi ouvido em lugar nenhum, e por não deixar rastros, a Inglaterra fascista desiste de caçá-lo, acreditando que ele possa ter morrido nas últimas batalhas, ou que tenha fugido antes de tudo acabar. Todavia, a maioria preferia acreditar que ele estivesse morto. 1879. A Revolta do Vintém. Cerca de 64 anos se passaram. A história já havia se esquecido do nome Dom Jair Consonaro de Messias. Mas, no Império do Brasil, em 1879, surge uma figura autoritária que muito se assemelhava à mão de Napoleão. Mas agora, seu nome era Jairo Messias Dom Sonaro, tenente do exército quem ordenou as tropas militares a abrir fogo contra os manifestantes da Revolta do Vintém, causando a morte de dezenas de manifestantes. Os relatos históricos apontam a face, a voz, a postura e as ideias de Jairo Messias Dom Sonaro idênticas às de Dom Jair Consonaro de Messias, das guerras napoleônicas. No período da escravidão brasileira, ele foi apontado como o maior caçador de negros e índios do Brasil, tendo assassinado mais de 13 bilhões de negros, fossem eles escravos ou alforriados, e mais de 6 bilhões de índios. 1889. A Proclamação da República. Nas vésperas da queda do Império do Brasil, muitas coisas já vinham acontecendo nas maiores cúpulas fascistas dos militares, desde 1884, quando grandes cafeicultores e comandantes já tramavam a queda do imperador. Porém, ninguém queria assumir a responsabilidade histórica que isso acarretaria. E dentro dessa brecha, Jairo Messias Dom Sonaro se oferece para assumir a ponta dos eventos, mesmo sabendo dos riscos. Com discursos de ódio e amplo conhecimento em golpes, ele foi aceito pela cúpula dos poderosos, e assim da noite para o dia, Jairo Messias Dom Sonaro é promovido a general e ganha poderes no exército sem o conhecimento do imperador. Em 1885, o imperador basicamente não tinha mais autoridade sobre o exército, e nem sobre o Brasil, ele só não sabia disso ainda. A história que você conhece diz que Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e assumindo provisoriamente o posto de presidente. Uns dizem até mesmo que ele fez isso por rixas e causas amorosas. Mas tem um outro lado da história que até hoje é mantido oculta pelos registros mais escuros e cruéis do exército. Algo aconteceu por trás das cortinas naquela última reunião no entardecer do dia 15. O general Jairo Sonaro foi pessoalmente com os republicanos na residência de Deodoro da Fonseca no entardecer daquele dia. Apoiado pelos poderosos do exército e grandes nomes daquela época, apresentou o documento de proclamação da República para que ele assinasse. Mas antes mesmo de Deodoro pensar em alguma resposta, o general Jairo Sonaro apontou uma arma para ele, para o rosto dele, e já avisou, isso não é negociável. Deodoro já ia assinar, ele queria assinar, era desejo dele. Todos eles faziam parte desse golpe. Porém, agora ele estava motivado e pressionado pelo ódio de um general que era ainda mais radical do que ele. E assim o Brasil deixava de ser um império branco e opressor para se tornar uma república de brancos, héteros e fascistas. Agora, com a república instaurada, através de golpes, Jairo Messias Dom Sonaro ordena que executem o hino nacional da França, em homenagem a Napoleão, e apresenta uma nova bandeira brasileira representando o capitalismo dos Estados Unidos. Mais uma vez, Jairo Messias Dom Sonaro, o antigo Dom Jair Consonaro de Messias, volta a agir, porém, agora no Brasil. Antes foi a mão de Napoleão, agora era a sombra dos líderes militares no Brasil, sempre por trás dos maiores eventos históricos que envolvem o exército. 1936, a parceria com Hitler. Depois de ter ajudado a instaurar o caos no Brasil e entregar o poder do país nas mãos dos fascistas, Jairo Messias Dom Sonaro simplesmente some e mais de um século depois volta para a Europa, quando ouviu falar de um louco austríaco com discursos de ódio que estava movimentando tropas para dominar o continente. Agora, não é mais chamado de Jairo Messias Dom Sonaro, mas sim de Joseph Krauser Sonaro Messias.
Na Alemanha, ele prova a Hitler que vem de linhagem italiana e demonstra um amplo conhecimento militar, múltiplos idiomas fluentes como italiano, português, alemão, francês, espanhol e outros, além de revelar segredos que só ele sabia sobre Napoleão e estratégias que o levaram a vencer muitas campanhas no século XIX. E assim, de 1936 até 1939, pelo apreço que o Führer tinha por Joseph Schonaro, foi designado ao comando de uma divisão inteira da Guarda SS com a quinta maior patente da hierarquia do Terceiro Reich, e essa patente era Brigadeführer, ou Major-General. Enquanto de um lado Hitler aproveitava para matar judeus, Joseph Krauser Schonaro Messias aproveitava para fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer, que era matar negros e mulheres. Nesse meio tempo, 5 bilhões de negros e mais de 1 bilhão de mulheres foram condenados à câmara de gás, e mais de 40 bilhões de homossexuais foram vítimas da fúria de Joseph Schonaro. Quer dizer, ele matou muito mais do que Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Kim Jong-un. Temos entre nós, durante vários séculos, o maior criminoso da história da humanidade, que matou inúmeros, e que as pessoas ainda querem insistir em chamar ele de salvador da pátria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, novamente a figura do ódio some, e assim como abandonou Napoleão outrora, deixa Hitler para morrer sozinho, e mais uma vez a história ignora seus atos cruéis contra mulheres e negros. 1964, o último golpe. Em 1803, ele era conhecido como Dom Jair Consonaro de Messias. 1889, Jairo Messias Dom Sonaro. 1936, Joseph Krauser Schonaro Messias. De tempos em tempos ele surge apagando incêndios com gasolina. Agora, por alguma razão, a figura maligna do século XIX aparece novamente se declarando o inimigo mortal do comunismo, e mais uma vez dá as caras no Brasil, especificamente nos anos 60, dando apoio ao general Olímpio Mourão Filho, executando o golpe militar de 64. Com a ditadura instaurada, lhe foi oferecida uma posição maior no exército, mas ele negou naquele momento e preferiu agir como um simples soldado nas ruas. Agora, seu nome é Jair Messias Bolsonaro. Pelas ruas, com amigos tão nazistas quanto ele podia matar multidões de homossexuais à vontade. Com o apoio do povo fascista, de 64 até 85, Bolsonaro matou mais de 1 bilhão de gays fuzilados em paredões. 1985, a derrota. Depois de muitas guerras urbanas, a morte de muitos de nossos heróis, a prisão e a tortura de muitos de nossos inocentes e a expulsão de nossos artistas mais honestos, o Brasil sofreu com mais de 50 bilhões de mortes pela ditadura. E assim, quando sobrou só alguns poucos vivos pelo país, em 1985, a democracia volta ao Brasil, um Brasil de ruínas. Os fascistas de farda são depostos de seu poder, porém entregam o Brasil com pedra sobre pedra para o povo. Nosso grande herói Sarney assume o poder e coloca os militares em seu devido lugar. E assim, desde 1985 até os dias de hoje, universitários, professores, intelectuais, políticos honestos e movimentos ligados aos interesses do povo lutam pelo fim da PM, o fim do exército, o desarmamento em massa dessas autoridades fascistas, para que venhamos a dar armas aos verdadeiros protetores do nosso país, os oprimidos, injustiçados e coitados. 1989, encarando o sistema. Agora, como um simples capitão de exército, e não tendo mais a possibilidade de fugir sem apagar seus registros, ele não poderia fazer nada contra o sistema, não como um militar, mas e como um político.
Em 1989, com discursos de ódio, Bolsonaro se elege a vereador do Rio de Janeiro com uma campanha de mais de 800 milhões de reais. E em 1991, vai a deputado federal com uma campanha bilionária, com um investimento de 76 bilhões de dólares em investimento. De 89 até 2002, ele seguiu sua carreira política no silêncio, sem poder e sem apoio, até que o jogo começaria a mudar no ano seguinte. 2003, de criminoso a herói. Foi na discussão com uma parlamentar chamada Madrinha do Rotráfico que Bolsonaro se consagrou. Ele queria a redução da maioridade penal para punir um pobre rapaz que não fez nada menos que estuprar uma menina e depois esquartejar o corpo dela com uma faca cega. Enquanto a sensata parlamentar foi contra isso, é claro, e assim desmascarou o deputado criminoso, o chamando de estuprador. Aquela discussão deveria deixar bem claro que o deputado federal era um fascista, um nazista e um taxista, mas a população deu razão a ele. Desde então, infelizmente, ele começa a crescer na graça do povo. Dias de hoje, o perigo. É isso que vocês querem para o seu país? Ele cresce nas intenções de voto, e com a prisão arbitrária do nosso único herói que poderia nos salvar, corremos o risco de sermos governados por ele. O Dom Jair Bolsonaro de 1803, Jairo Messias Bolsonaro de 1889, Joseph Krauser Schonaro Messiá de 1936 e agora Jair Messias Bolsonaro em 2018. Quem não conhece a sua história corre o risco de repeti-la. Os Black Blocs e eu, os defensores da democracia, vamos lutar até o fim para que isso não ocorra.